diferente. A primeira vez que eu vi o Thales, eu vi nele uma pessoa completamente diferente, porque na nossa caminhada ministerial de mais de 40 anos, quando Deus nos deu a graça de nós introduzirmos a música gospel no Brasil, eu tinha um sonho, eu tinha um desejo de que nós estivéssemos desassociados do formato religioso e da religiosidade que muitas vezes impregnam as pessoas, mas que nós pudéssemos andar na essência de um conteúdo verdadeiro e espiritual, e que nos identificasse para o mundo como servos de Jesus Cristo. E eu vi no Thales essa pessoa. Eu louvo a Deus que o Doninha levou ele lá na igreja, e foi um dia muito especial. E naquele dia o Thales ia cantar uma música só, e o Espírito Santo tocou no meu coração quando ele começou a cantar. Aquela música entrou fortemente no meu espírito, e ali eu disse: uns são e outros não são. Há pessoas que têm uma unção de Deus. Eu posso fazer uma aula de canto, eu posso aprender a tocar piano, eu posso ser um exímio musicista, ou então alguém que tem uma técnica espetacular de canto. Mas a unção, ela vem somente do Espírito Santo de Deus, e ela é inegociável. Não existe como adquiri-la humanamente. Não há como nós comprarmos a unção. Alguns já desejaram, como aquele mago, queria que Lucas a vendesse, mas ela vem do Senhor, e nós identificamos essa unção na tua vida. E eu louvo a Deus porque ali o Espírito Santo começou a trabalhar esse vínculo de Colossenses 3,14, o amor como o vínculo da perfeição. E Deus escolheu Davi. Davi era o filho mais improvável de Jessé. Davi era o filho que, sabe, aquele filho que é artista, que é poeta, aquele filho que não está no padrão do que o pai esperava, porque à época todos esperavam que os filhos fossem guerreiros e fossem à luta. Davi era diferente. Davi ia para o campo, ele olhava as estrelas, ele cuidava das suas ovelhas, ele tinha alguns atributos espirituais que talvez na dureza do seu pai Jessé não conseguisse identificar. Mas Deus chamou Samuel e disse: vá e procure, porque eu já tenho um escolhido. Da mesma maneira que o Espírito Santo veio a Passos e disse: pegue o filho do seu Jobe, porque eu tenho um escolhido. E Samuel derramou o óleo que num chifre que ele havia preparado, logo após ele receber uma exortação de Deus, porque ele chamou os filhos de Jessé e passaram os fortes, passaram os altos, passaram os guerreiros, e ele olhava e Deus falava: não é esse. E aí ele disse: Senhor, já passaram todos. E Deus disse para ele: Samuel, eu vou te ensinar uma coisa. O homem julga pela aparência, mas eu conheço o interior. Deus ensinou a Samuel que a eleição, a escolha, é por aquilo que a constituição espiritual demonstra. E Deus te escolheu, Thales. Eu não sei os atributos dos teus outros irmãos, mas eu sei que no ventre da tua mãe Deus já havia te separado, para que caísse o óleo da unção sobre a tua cabeça, e nunca mais o Espírito Santo se apartasse de você. Davi não entendeu nada. Eu acho que muitas vezes você não entende nada, porque quando Deus nos levanta, queridos, nós
não entendemos nada. Às vezes a gente começa a ver as coisas acontecendo numa velocidade tão grande, mas Deus está trabalhando, e Deus continua trabalhando, e a obra dele não para. E quando Deus nos levanta, por incrível que pareça, a primeira coisa que Davi teve foi um grande desafio. O desafio de enfrentar o gigante Golias, que 40 dias afrontava o exército do Deus vivo, 40 dias que todos se levantavam, olhavam e recuavam. Mas lá vai o Davi sonhador, lá vai o Thales Roberto com a sua violinha na mão, vai enfrentar um desafio. Vai enfrentar um desafio, porque agora você é ungido do Deus vivo. Vai enfrentar um desafio, porque agora você vai aprender que você não vive mais, mas que Jesus Cristo vive em você. Vai enfrentar um desafio, porque eu vou colocar armas nas tuas mãos, que estas armas são desconhecidas de todos os guerreiros habilitados do momento. Eu vou te dar os meus mistérios, eu vou te dar os meus segredos, e com aquilo que ninguém imagina. Por quê? Porque eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias, eu escolhi as coisas que não são para confundir as que são. O disparate no campo de batalha era tão grande, que quando o gigante olhou Davi, e Davi era assim como eu, loiro, olhos claros e bonito. Obrigado. A mãe e a esposa achando, está tudo bem. Davi entra no campo de batalha, queridos. Golias olhou e falou: vocês pensam que eu sou um cão morto? Me mandar isso aí? Ele não sabia o conteúdo daquele homem, ele não sabia o que havia dentro daquele pequeno frasco chamado Davi. Lá estava todo o poder e autoridade do Deus vivo e poderoso. E há coisas profundas no teu interior, Thales, que talvez você ainda nem tenha descoberto, mas que o Senhor vai mostrar ao mundo que dentro desse frasco há o poder do Espírito Santo de Deus para alcançar vidas e para derrubar gigantes. Eu creio firmemente nisso. E Davi foi ao campo com uma arma, e essas armas o gigante não conhecia. Davi passou num ribeiro, provavelmente o mesmo ribeiro que emanava lá da fronte de Arode, aonde um dia Gideão havia se alimentado de uma água que o Senhor separou quem era para ir à batalha e quem não era. Ali Davi pegou 5 pedras, 5 pedras lapidadas pela água, porque elas eram lisas. Todos os dias a água passava e alisava. Deus as estava preparando para algo tremendo. Deus estava preparando aquelas pedras para que algo sobrenatural acontecesse através delas. E Davi, guiado pelo Espírito Santo de Deus, vai às águas, e ali estava identificado Jesus Cristo no campo de batalha, porque em João 4 ele disse para a mulher samaritana: eu sou a água da vida. Ali estava identificado Jesus Cristo, porque em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 4, diz que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Davi entrou na batalha com Jesus Cristo, e Davi entrou na batalha com a autoridade apostólica, porque eram 5 pedras. Efésios 4:11, os 5 ministérios apostólicos. E assim Deus te preparou para que você fosse para essa batalha, e Deus tem colocado essas pedras nas tuas mãos,
E eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida o que são essas pedras que o Senhor colocou nas tuas mãos. A primeira pedra, a pedra do guerreiro. Você foi chamado para derrubar gigantes. O Senhor vai te usar para derrubar gigantes nessa nação e em outras nações, através do poder e da unção que Ele colocou na tua vida. Ao simples entrar na batalha, o Senhor vai te usar poderosamente, porque as estruturas que estão nas mãos de Satanás, da música, de tudo aquilo que durante muitos anos era impenetrável, nós nessa noite podemos declarar e profetizar: já caiu por terra, porque Deus vai fazer você ir além em nome de Jesus. Amém. A segunda pedra é a pedra do escolhido, o eleito, sobre o qual caiu o óleo ministerial. Uma coisa linda, o detalhe da palavra é que Davi pegou a pedra e colocou no seu alforje de pastor. É tão lindo que você é pastor. Pastor é a coisa mais importante que existe para que um homem alcance esse título. E você é pastor. Não é pastor por conveniência, não é pastor por interesse, você é eleito, escolhido, e o Senhor tem um grande ministério nas tuas mãos, e que sempre ele será usado com poder e grande glória. A terceira pedra é a pedra do artífice. Deus me deu há muito tempo uma direção, e todos os grandes homens que precisam de enfrentar o mundo, Êxodo capítulo 31, o Senhor fala: eu separei para mim Barzilai, homens sobre os quais eu coloquei a capacidade do artífice. Você é um artista, você tem o dom do Espírito Santo de, através da arte que o Senhor te deu, atrair, consolidar e trazer a presença do Espírito Santo de Deus com qualidade. E esse é o teu diferencial. Isso que Deus te deu, essa pedra está nas tuas mãos. A quarta pedra é a pedra do poeta. A poesia que vem de Deus. O mundo está muito ruim. O mundo só sabe falar de desgraça, as pessoas se agridem, as pessoas só se reúnem para falar mal umas das outras. O mundo está precisando de poesia. E a tua poesia, ainda que seja agressiva a alguns ouvidos conservadores, mas é a poesia que o mundo deseja, é a poesia que o mundo precisa de ouvir. Quando alguém pergunta: quem é você? Quando você fala: agora eu quero Deus. As coisas que as pessoas gostariam de falar e que o Espírito Santo coloca na tua boca. Davi era um poeta. Quando nós lemos os salmos escritos por Davi, há uma grande relação através da escrita que demonstra o Espírito Santo se manifestando através de poesias. E Deus te fez um poeta. A Dani é abençoada. Eu ouvi as músicas que você fez para ela de amor, e eu fiquei com inveja. E olha que eu não sou ruim de escrever, hein? E eu disse, até falei para a bispa: a Dani deve estar se achando, porque você é um grande poeta. E eu louvo a Deus, porque a obra de Deus está precisando de poesia. E que o Senhor te levante para falar tudo aquilo que o Espírito Santo tem vontade de falar através das tuas músicas, porque essa pedra está nas tuas mãos. E a quinta pedra é a pedra do amor. Davi usou uma pedra para derrubar o gigante. Eu estava uma vez dando um curso, uma pessoa me perguntou: o que Davi fez com as outras 4 pedras? E eu disse para ele: eu vou interpretar porque a Bíblia não fala, mas ele as guardou como um grande símbolo memorial que acompanhou a vida